Olá, boa tarde. Boa tarde, turma. Vamos dar início então ao nosso encontro dessa tarde. Olá. Olá, olá. Pessoal chegando. Oi, Vanessa. Oi, Ana Paula. Luísa. Thaís. Sejam bem-vindas, meninas. Tô esperando aqui um pouquinho a Doris entrar. Ó, a Doris entrou aqui. Doris, vamos ver se eu consigo te chamar. Tô te chamando, Doris. E aí, meninas? Boa tarde, estão me ouvindo bem? Ó, Doris. Oi, Oi, Cris, tudo bem? Doris. Tudo? E tu? Como está? Tudo bem, A Ana, bem, e você? tranquilo. Estão ouvindo bem? Turma, ó, vou perguntar aí pro pessoal que tá entrando, Doris. Será que estão me escutando bem? Alexandre, Vamos escuta bem? ver. Coisa boa a gente se ver por aqui, né, Doris? Pois é, a gente fica conversando via WhatsApp, né? Então, assim, ó, é um prazer estar te vendo assim ao vivo, né, Cris? E obrigada pelo convite, né? A Ah, gente é estar aqui nesse momento. muito grande te ter aqui, a gente poder conversar um pouquinho, trocar alguma ideia sobre esse tema Isso, que nos encanta, né, Doris? Temos exatamente. em comum esse interesse, assim, pelo desenvolvimento do bebê, pelas relações familiares iniciais, né? Exatamente, né? Lá no início, lá na raiz de tudo. Exato. E também temos em comum essa paixão pela psicanálise, né, Doris? Pois é, né? E acho que há pouco tempo, acho que acabamos descobrindo que nosso interesse também vai pelo caminho do Winnicott, né? Isso aí. Que coisa boa. Eu vou te apresentar aqui, então, Doris, já que, né, fui eu que fiz o convite para que tu estivesse aqui comigo conversando. Tá E ok. algumas pessoas me perguntaram, Doris, se eu iria salvar a live. E eu sempre tento salvar. Uhum. Eventualmente, o próprio Instagram encerra a live e às vezes a gente não consegue salvar. Mas sempre que eu consigo, eu salvo por 24 horas. E agora eu Tá. descobri também como baixar ela. Se eu conseguir baixar, eu salvo no YouTube também e te mando. Ah, que Então, ótimo, que ótimo. tomara que Eu a gente ainda não sou consiga. uma expert no Instagram, mas vamos lá, estou aprendendo. Vai aprendendo. Então, Doris, o tema do nosso encontro hoje é qual a importância do ambiente na vida psíquica do bebê. Eu conversei com a Doris, Isso. né, antes por mensagem, porque a gente entende, né, turma, assim, que o tempo de todo mundo é precioso, né? A gente está sempre despendendo tempo com coisas que são importantes para a nossa vida. Então, quando alguém decide assistir uma live, né, do começo ao fim, eu também considero esse tempo muito precioso. Para mim, é um tempo semelhante ao tempo que eu tenho em sala de aula com os estudantes, o tempo que eu tenho de encontro na clínica com os pacientes ou no hospital. Então, a gente precisa realmente buscar responder algumas perguntas, né? E trabalhar assim, com temas que sejam interessantes. Então, por isso, nós articulamos assim bem as ideias. E eu convidei a Doris para falar sobre esse assunto. A Doris, ela também é coautora de um livro. Nós temos esse projeto em comum, que é um livro que não foi lançado ainda, né, Doris? Pretendemos Não, ainda não. que seja lançado em breve, mas o título do livro é Tornando-se Pai e Mãe. Né? O meu Uhum. capítulo, que é Ser Pai e Ser Mãe, Antigos Desejos, Novos Desafios, e o capítulo da Doris é sobre o vínculo, né, Doris? Isso, vínculo entre pais e filhos, Pais né? e filhos, ótimo. E a Doris, então, turma, para quem está chegando aí pelo meu perfil, ela é especialista em clínica de orientação psicanalítica, especialista na teoria e na técnica da relação pais-bebês, trabalha com a orientação de pais e realiza também um curso, né, Encorajando Pais. Esse curso trata de uma psicoeducação, né, para que os pais consigam ser firmes e gentis com os filhos ao mesmo tempo.
É isso, né, Exato. Doris? Exatamente, é quase que um desafio, né? É. Mas a gente está aí justamente para poder orientar os pais, né? Para poder ajudá-los nessa tarefa que é tão difícil educar filhos, né? Sempre foi, né, Cris? Sempre foi. É, sempre foi, mas eu acho que o que nós temos de novo, né, Doris, é que hoje nós estamos muito mais atentos a isso. Então, teve todo um. Né, eu costumo conversar muito com pais e mães que já têm filhos crescidos e às vezes, inclusive, se ressentem. Porque quando os meus filhos eram pequenos, eu não dava atenção para isso, eu não tinha esse devido cuidado. Aham. E eu procuro sempre lembrar que esse cuidado que nós temos hoje com os bebês e com as crianças é resultado de um investimento em estudo e pesquisas e que é muito recente mesmo, né? Então, Exatamente. não há Aham. motivos para culpa aí, né? Nessa relação, Não, né? de Então, forma assim, nenhuma, né? os pais, digamos, quem foi pai até a década de 80, 90, nós não tinha esse conhecimento e então eles lançaram mão dos recursos que eles tinham na época para cuidar dos seus filhos e fizeram muito bem, né? Assim, Sim, considerando as suas circunstâncias, né? exatamente. Né? E que tem coisas, muitas coisas que são inatas da própria do casal, né? Quando vai se tornar pai, tem muitos acontecimentos aí que vão se organizando para que a paternidade, a maternidade tenham sucesso, tá? Mas eu queria trazer então, né, já que a gente vai falar aí, sobre a importância do ambiente, né, na vida psíquica do bebê, para que eu possa falar, trazer um pouquinho, né, sobre esse assunto, é importante eu trazer aqui sobre o Winnicott, né? Quem foi o Winnicott? Então, o Winnicott, ele é um contemporâneo de Freud, que ele era pediatra e com o tempo ele se tornou psicanalista. E com com a pediatria, ele atendeu muitos casos, né? Teve o convívio com essa dupla, mãe e bebê. E com isso, ele conseguiu fazer muitas observações e desenvolveu, construiu algumas teorias, né? Uma das teorias que ele traz com relação ao bebê, ao ser humano, é que nós temos uma capacidade inata, né, para o desenvolvimento, tá? Que isso é algo do ser humano. Mas para que isso possa acontecer, Cris, esse desenvolvimento, né, natural, emocional, né? Porque tem o desenvolvimento físico, que a gente sabe, né? O ser humano vai indo, né? Mas para ver a questão emocional, o que é importante? Que o ambiente facilite. Que o ambiente onde essa criança for estar, que ele seja um ambiente acolhedor, um ambiente facilitador. Tá? Então, isso assim é bem importante porque muitas vezes as pessoas são coisas tão sutis, né, que às vezes nós não nos damos conta. Mas em função, claro, dos estudos, a gente vai nos chamando a atenção e a gente ficando mais sensível a algumas situações, tá? O que eu diria desse ambiente, né? O que seria esse ambiente? O ambiente que eu trago são as pessoas que estão ao redor dessa criança, né? Desse bebê. Então, né? Seria a mãe ou a pessoa que exerce essa função, o pai, os avós, né? Então são pessoas que estão ali ao redor dessa criança que vão formar esse ambiente. E uma coisa assim que é importante, né? Cris, se tu quiser me interromper e perguntar alguma coisa, tu fala, mas é que se eu engatar eu vou falando. Vai falando, Mas vai, sério. enfim, tá. Então assim, ó, o que é importante que esse ambiente proporcione para esse bebê, né? Uma continuidade, né, uma tranquilidade, digamos assim, para que esse bebê possa ir naturalmente se desenvolvendo. Se a gente pensar que esse ambiente, né, que ele seja suficientemente bom, que assim como o Winnicott trata, né, esse termo, o que seria esse suficientemente bom? É que não tenham os exageros, nem
para mais e nem para menos, tá? O que que seria, por exemplo, algo para menos? Né? Quando a gente vê que esse ambiente negligencia esse bebê. Então aí, né, nós vínhamos com um ambiente aparentemente saudável, mas quando há essa negligência, vou trazer um exemplo de negligência, tá? Quando a gente tem um bebê lá no início, né, nos primeiros meses, e esse bebê começa a chorar muito, né? A gente já ouviu muitas pessoas dizerem, deixa chorar que passa, não pega no colo que isso vai dar manha, vai criar uma criança mimada. Balda, Só né? que isso... Como é que é? A balda, né? Não dá balda pro Isso, bebê, né? isso, exatamente, né? Só que, só um pouquinho, neste momento, né, quando a criança ela é muito pequena, ela precisa ser atendida no momento em que ela necessita, tá? Então isso é muito importante. Então, se há um choro desse bebê, é sinal que alguma coisa está errada, né? Muitas vezes, né, os pais não sabem de imediato o que que esse bebê, por que que ele está chorando. Pode ser inúmeras coisas, né? Pode ser frio, pode ser um desconforto intestinal, porque está recebendo o leite, pode ser cansaço, pode ser N coisas, né? Mas então, assim, ó, o não atender esse bebê neste momento, isso, sim, se for contínuo, né? Essa É uma forma de falta. não isso, né? Se ocorrer essa falta continuamente, né? Isso sim, bem provável que vai gerar um sofrimento nesse bebê. Tá. Assim, diga, Doris, Cris. eu só queria dar um exemplo, porque eu acho que tem Uhum, dois, a gente falaste de dois temas assim que eu acho que são muito importantes. O primeiro é que se refere a essa questão de que o bebê, antes de nascer, ele já vivia em um ambiente, né? Eu acho que isso... exatamente. Porque, assim, eu acho que é importante... A Doris falou um pouco do Winnicott, né? De quem ele era e de como ele começou a produzir esse conhecimento. E eu acho que é importante lembrar que ele produz esse conhecimento nas décadas de 1940, 1950, na Inglaterra, né? Isto. Então, a gente Uhum, pode pensar, mas será que esse conhecimento ainda pode ser útil ou já está ultrapassado? E o que nós sabemos hoje, as pesquisas mais recentes com relação aos bebês, elas vêm confirmando esse conhecimento exatamente. que o Winnicott produziu de modo empírico. Como é que ele produziu esse conhecimento? Ele participou de Uhum, programas de evacuação de Londres no período da Segunda Guerra Mundial, né? Ele acompanhou muitas isso. crianças em instituições de acolhimento. E ele atendia muitas. Então, assim, eu acho que dos psicanalistas da sua época, provavelmente ele tenha sido aquele que teve um contato com o maior número de pacientes, crianças e bebês. Então, é daí que Isso. parte toda a proposta teórica dele. E os estudos mais recentes, o que é bacana, porque assim, ó, o conhecimento produzido no século passado na Inglaterra, por exemplo, é claro que ele pode ser acolhido por nós ou pode ser refutado. Como que a gente faz essa avaliação, né? Trazendo, primeiro contextualizando, olha, quando esse conhecimento foi produzido, foi naquela época, foi naquele tempo, naquela circunstância, né, Doris, que a gente Isso. contextualiza esse conhecimento. E depois a gente traz para os tempos atuais e vê, bom, o que a gente pode aproveitar, o que ainda é útil. E as pesquisas mais recentes em neuropsicologia sobre bebês têm confirmado muito do que o Winnicott propôs. Então, acho que isso é Isso. interessante lembrar. Mas, e daí, então, já o bebê, o Winnicott dizia assim, ó, em algum momento do período gestacional, o bebê começa a ter essa experiência ali, incipiente ainda como pessoa, né? Uma experiência muito precária ainda, assim. Precária tendo em Uhum, vista as suas possibilidades de maturacionais, inclusive, né? Neurológicas e corporais. Mas daí ele exatamente, né? passa pela transição do parto, do nascimento ali, e que a gente tem que cuidar muito desse momento também, para que essa transição seja uma transição gentil, tão gentil quanto Isso, possível. E depois disso, ainda manter uma certa, que ele chama de continuidade do ser, né? Quer dizer, manter exatamente. ainda um cuidado. Então, assim, o bebê recebe ali, ele mantém temperatura constante, intraútero, né? Temperatura Exatamente. relativamente
constante, né? Um Não ambiente recebe luz. não recebe luz, então luminosidade ali protegida. Um ambiente aquoso, livre de impactos, né? Há um conforto ali da fisiologia da água, Uhum. a temperatura da água, do corpo da mãe. Exatamente. Aquele som, né, Doris? Isso, o ritmo da mãe, né? Os O ritmos dos ritmo. sons do corpo da mãe. Então tem a respiração, tem os batimentos cardíacos dessa mãe, tem as questões, os movimentos intestinais da mãe. Então tudo isso, ele tá lá dentro, ele tá vivenciando esse momento, né? É esse o E ambiente. exatamente. E lá ele tá muito confortável, né? Uhum. Quando existe o nascimento, né? Já se ouviu muitas pessoas dizerem que é traumático. Eu não concordo muito com esse termo, né? Eu acredito ali que existe, por exemplo, se um nascimento ele é para todos, né? Isso acontece para todos, ele só se torna traumático, né? Se essas condições que tu falavas anteriormente, né? Se essas condições não prosseguirem depois, né? Uma coisa que pode se tornar traumático é se essa criança não nascer a termo, né? Se ela nascer Prematura. antes Uhum. ou depois, né? Uhum. Em que haja interferência de aparelhagens, que essa criança tenha que ficar muito tempo na UTI ou ficar na UTI. Então, todo aquele silêncio que a gente, normalmente, quando os pais levam seu bebê para casa, né? A casa se silencia. Uhum. Opa, será que travou só para mim, a Doris? Ou travou para vocês também? Doris, travou um pouquinho. Eu não tô te ouvindo, eu tô só te vendo. Será que o pessoal tá te ouvindo também? Vocês estão ouvindo a Doris? Travou aí também? Eu não tô ouvindo a Doris. Não sei o que que houve aqui. Travou, Doris? Ó, travou um pouquinho, não tô te ouvindo. Tô só te vendo, mas não tô te escutando. Não tô te escutando. O que que houve, será? Não estão ouvindo a Doris também? Travou a Doris. Eu sigo? Vocês seguem? Seguem me ouvindo? Não tá ouvindo? Vocês não estão ouvindo ninguém, gente? Ou só não escutam a Doris? Me escutam? Não escutam ninguém? Me contem. Nem eu e nem a Doris, ninguém, vocês escutam? Travou tudo? Vou tirar a Doris aqui e vou chamar ela de novo, então. Doris, tá. Então vocês estão me escutando. Doris, pede para entrar de novo, por favor. Aqui, ó. Vamos ver se a Doris entrando de novo. Se ela... Tá, perfeito. Vamos ver, a Doris entra de novo e a gente continua a nossa conversa aqui. Vamos ver se agora... Tá. Perfeito, gente. Vamos ver. Doris, o teu Voltamos. som Oi. parou. O teu som parou pra gente. Agora voltou. Ah, Agora eu tô ouvindo. tá, Tá, mas a gente tá. precisava Então, tirar. bom, não se... Eu vou te dizer até onde eu ouvi. Tu disseste assim que tu discorda da informação de que o nascimento seria traumático, a não ser naquelas ocasiões em que, claro, que o bebê nasce prematuro, ou nasce depois de tempo, ou precisa, logo após o nascimento, de alguma intervenção mais importante, né? Como uma internação em UTI neonatal. Daí, sim, essas condições é que gerariam uma situação potencialmente traumática, é isso? É isso? Tu me ouviu, Exatamente, Doris? né? Tá travando um Isso, tá. pouco, mas exatamente é isso, né? Sim, Tá, sim, tá. né? Então é isso, porque assim, ó, o nascimento isso vai ocorrer para todos nós, né? Uhum. Então é importante que depois que haja o nascimento, sim, que essa criança possa, que esse bebê possa continuar a se ambientar, Uhum. né? Na sua nova morada, na residência desses pais. Então é importante que esse bebê, né, que no ar não seja interrompido, para que ele Uhum. possa se desenvolver, tá?
Tanto E quanto sempre que possível, houver né? uma... Claro, claro. E assim, as coisas não são assim, uma vez aconteceu tal coisa, vou ficar preocupada que isso vai trazer traumas para o meu filho. Não, as coisas não vão ser assim. É se essa falha, se ela for muito repetitiva, né? Ou muito E duradoura, né, as- Doris? Ou muito duradoura, ou digamos. muito, sim, 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 muito. Ela pode ser. A gente tem que Então, ter um cuidado para aquilo que se repete ao longo do tempo, muitas vezes, ou aquilo que se prolonga, né? Então, assim, tu estava falando antes do choro do bebê, né? Quer dizer, o choro do bebê é uma manifestação comunicativa. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né, Doris? A gente reconhecer o choro do bebê como uma forma de comunicação e não simplesmente uma manifestação sem exato, sentido, porque eu acho que esse é o ponto. Talvez algumas famílias e alguns profissionais da saúde não reconheçam nesse choro uma manifestação comunicativa, quer dizer, o bebê chora, há algum desconforto aí. Pode ser um desconforto maior ou isso, menor, mas ele precisa de um adulto que faça a leitura, a interpretação e a tradução exato. dessa manifestação comunicativa, né? E, e tu quer ver que, exatamente, quer ver uma coisa importante, Cris, né? Que com certeza que estão aqui nos assistindo já viram ou já foram mulheres grávidas, né? Ou são casados com, enfim. Mas assim, a gente observa que a mulher, no decorrer da sua gestação, ela vai ficando mais sensível, ela chora com mais facilidade, ela começa a se preocupar com coisas que antes não se preocupava, começa a sonhar com crianças, enfim, né? Muita coisa muda. Mas o que que isso significa? Essa mãe, né, essa futura mãe, ela está se preparando para ir ao encontro do seu bebê, para que ela possa entendê-lo de uma forma mais, né? Então, isso é um processo natural que ocorre e que também antes, né, se dizia, ela está grávida, enfim, né, desprezando essas características dessa mulher. Mas isso é muito importante para que ela possa se aproximar desse bebê que não sabe falar, né, para que ela consiga, de uma forma mais, não vai me vir um termo agora, É mas que ela sensível, né? possa, Ela está mais sensibilizada exato, para essa conexão com o bebê. isso, exatamente, para que possa ter essa conexão e ela entender do que esse filho está precisando, Que é o que o né? Então, Winnicott assim, chamou ele chamou de relação mãe-bebê de mutualidade. Acho que mutualidade é uma palavra bem interessante, né? Para tratar uhum, da conexão muito especial que surge da mulher com o seu bebê, ou não só da mulher, mas dessa pessoa que assume a função de cuidado primordial, né, Doris? Eu acho que também é importante a sim, gente sim, tranquilizar assim, as famílias e os profissionais quanto a isso, que na ausência da mãe, por algum motivo, nas situações de adoção, nas situações, né, de entrega, isto, nas situações em que um casal homoafetivo assume a parentalidade de um bebê, pode ser um casal homoafetivo masculino, por exemplo, né, que não tem nenhuma mulher presente, uhum, não é uma característica especial das mulheres, ainda hoje, e é isso que eu não, quis dizer de um conhecimento que é construído numa dada época, em um dado lugar, e que a gente, então, rechaça ou a gente acolhe, mas quando a gente acolhe tendo em vista nossas circunstâncias do momento atual, né, Doris? Então, assim, naquela sim. época não tinha como o Winnicott falar sobre famílias homoafetivas masculinas, por exemplo, né? Hoje nós temos como Mas, falar um, disso. mas uma coisa que ele sempre trazia, né, Cris, até para que o pessoal possa entender, ele sempre falava na função materna, Exato. É, né? exatamente. Que pode ser exercida por outra pessoa que não a mãe. É, Normalmente é a mãe, é. né? Normalmente, ou enfim, Com mas é frequência. a função, é a função que alguém vai exercer, a função da mãe, Uhum. né? Que é isso. E ele chamava também de essa sensibilidade da mulher de preocupação materno-primária, Exato. né? Onde ela acaba regredindo emocionalmente para poder se conectar com esse bebê. Exato. E daí, em alguns textos, né, o Winnicott, ele dá a entender, assim, parece que ele quer dizer que isso é inato, que está presente em todas as mulheres.
E daí também a gente tem um certo embate aí entre a teoria unicotiana e o movimento feminista, que sugere que nem todas as mulheres desejam ser mães e que, portanto, também nem Sim, todas, mesmo que estando grávidas e que tendo um bebê, desenvolveriam a preocupação materna primária. E daí eu acho que é importante isso. mencionar isso, porque o próprio Winnicott já se colocava numa posição política também no seu tempo, já era, na Uhum, época, um defensor da democracia, né? E tem fragmentos do texto que ele diz: para que a mulher consiga desenvolver a preocupação materna primária, é necessário que ela esteja bem atendida pelo governo, pelo Estado, em suas necessidades fundamentais de segurança, de acolhimento, de saúde, né? Então, assim, existe todo um contexto aí que também favorece a manifestação da preocupação materna primária nas mulheres. E acho que esse contexto a gente pode incluir o desejo da mulher por ser mãe. E que se sim. ela não tem esse desejo Uhum. manifesto, e mesmo assim ela engravida e tem um bebê, que outra pessoa possa assumir essa função de cuidado, né? E pode ser dentro da família mesmo, ou em âmbito institucional, caso a criança Uhum, vá a um processo de adoção, né? exato. Eu acho que é importante falar disso. Ó, travou de novo a Doris. Será que só travou para mim? Deu? Voltou? Travou. Ó, a Doris trava e volta sem e volta muda para nós. A gente não escuta. Tá me escutando? Não te escuto, Doris. Vou fazer a Doris sair e voltar de novo. Ai, gente. Acho que enquanto a Doris vai voltando, olha, deu, travou, né? Doris, pede de novo aqui para voltar. Enquanto a Doris vai voltando, eu acho que eu posso ir respondendo a pergunta da Nicole. A Nicole perguntou antes assim, e como saber que o bebê, se o bebê passou do tempo, né, na gestação, foi isso, Nicole, que tu perguntou? Porque assim, eu acho que é importante a gente lembrar que quando o bebê está dentro da barriga da mãe, os parâmetros para definir o tempo gestacional são parâmetros fisiológicos. Doris, enquanto eu estava te chamando, eu aproveitei para responder uma pergunta que surgiu antes aqui. A Nicole perguntou como saber que se o Tá. bebê passou do tempo, porque o bebê, quando nasce prematuro, a gente sabe que ele nasceu prematuro, porque avalia o bebê ali no pós-parto, ou porque a gente sabe por meio de exames pré-natais, né, que a mulher estava previsto o nascimento para mais adiante e foi interrompido anteriormente. Ela perguntou como saber que passou da hora. Então, enquanto o bebê está na barriga, a gente não consegue ter outro parâmetro que não um parâmetro fisiológico, né? Então, Sim. ali no final da gestação, então, por exemplo, eu tive os meus dois filhos últimos, né? Eu tenho três, os meus dois últimos filhos nasceram depois de 41 semanas de gestação, né? Então, a gente considera uma Uhum. gestação, ela é saudável até 42 semanas. Então, o que acontece? Chegando a 41 semanas, a gente tem que fazer uma avaliação mais frequente, né? Então, assim, no nascimento dos meus Exatamente. filhos, eu fazia um exame que chama cardiotoco, né? Que é um exame que vai Isso. verificando a vitalidade do bebê intraútero. Se o bebê não está em sofrimento, né? Exato. Então, assim, ó, sendo feita essa avaliação, né, com a frequência recomendada pelo profissional que está realizando o pré-natal, é ele que recomenda essa avaliação, a frequência da avaliação. Então, os parâmetros são esses. Nicole, que perguntou, viu? O parâmetro é vitalidade do bebê e que se faz por um exame de imagem, um exame de som. De modo geral, é o cardiotoco, mas talvez tenha outros exames aí também. Nós não temos nenhum parâmetro psicológico para definir isso, né? Enquanto o bebê está na barriga da mãe, os parâmetros são Isso. todos fisiológicos, né? Então, que mais? Exatamente. Eu ia dar um exemplo, tu falou antes assim do choro, né? Essa ideia recorrente de que tá chorando, mas deixa chorar, porque daí ele vai aprender a lidar com essas emoções, ou deixa chorando, porque se pegar muito no colo, se ficar atendendo o bebê toda hora, ele vai ficar baldoso, vai ficar, né? Essas ideias assim. E aí tu falaste, não, olha, o bebê, ele tem urgências, né? O bebê, quando ele é Uhum. muito pequenininho, quanto menor o bebê, mais urgente é a sua necessidade. Então, quando a gente fala de um choro de bebê, né, Doris? Ali um bebezinho que tem alguns dias, tem um mês, tem 2 meses, tem 3 meses. A gente está falando de um bebê muito pequeno,
que quando chora, Exato, está comunicando alguma coisa. Então, o primeiro passo é reconhecer isso como uma exatamente. forma de comunicação. Há um desconforto ali, há alguma coisa, há algo que o bebê necessita. Eu acho que chamar isso de necessidade também é importante, né, Doris? Porque assim, a gente tem que separar o que é uma necessidade daquilo que é um capricho. Por exemplo, assim, eu tô com sede, isso é uma necessidade. Eu tô com vontade de comer um chocolate, isso é uma vontade, é um capricho. Se eu tô com É um sede, capricho. então, eu sempre em aula eu dou esse exemplo, viu, Doris? Assim, ó, eu tô com muita Aham. sede, tá? Eu fiz uma corrida, eu fiz me movimentei muito, eu tô com muita sede. Aí eu chego e digo assim, eu preciso de uma água. E a pessoa me diz assim, não, espera aí que vai passar essa sede, tu vai aprender a lidar com isso, Não. né? Sozinha essa sede vai passar. Não, como que passa a sede? Passa a sede tomando, né, alguma Tomando coisa. água. Então, por quê? Porque a Aham. sede é uma necessidade. Então, acho que se nós reconhecermos no choro do bebê uma necessidade, a gente também vai entender como que uma necessidade é suprida, é sanada, né? Não é deixando o bebê chorar, é dando Uhum. para ele aquilo que ele necessita, né, Doris? Não. Exatamente, né? E uma coisa assim, enquanto tu falava, né? Eu acho que é bem importante, assim, né? Até mesmo o que o Winnicott traz, que os 6 primeiros meses o bebê está em dependência absoluta, né? Do seu ambiente. Então, esses 6 primeiros meses, eles são ideais, principalmente no atendimento dessas necessidades, né? E uma que é bem importante as pessoas saberem que quanto mais colo tu der, mais afeto tu der no início da vida do seu bebê, né? No início aí eu falo, nos 3, 4 primeiros anos, mais tu te dedicar, menos trabalho tu vai ter no futuro, Uhum. Exato, né? exato. Porque justamente assim, né? Então, uma criança segura de cima, uma criança que se torna independente, foi aquela criança que mais recebeu afeto, então, cuidado, colo, né? Que ela foi atendida, que o ambiente não foi intrusivo, né? Na vida dela, que não houve carência. Então, assim, é uma série de coisas que é importante a gente ficar atento e, claro, isso é gradual, né? Isso a preocupação que a gente precisa ter imensamente, principalmente com as necessidades, são os primeiros 6 meses que a gente precisa estar muito atento e depois tu vai conhecendo quando ele pode esperar. Mas isso depois dos 6 primeiros meses, né? Então daí ele vai entendendo que ele pode esperar um pouquinho, né? Mas a tolerância é pequena ainda. Então isso tudo os pais vão tendo essa noção, vão percebendo a diferença, vão tendo essa sensibilidade com seu bebê. Então, como é importante, né, Doris, que esse bebê tenha alguém com essa disposição para sintonizar com ele nos primeiros meses, né? E daí também Sim. por isso né, o tema é esse ambiente. O ambiente, gente, quando a gente fala de ambiente do bebê, a gente está falando de pessoas. A Doris falou isso antes, né? Não tem a ver com as paredes, não tem a ver, né, Sim. com a coisa física, a não ser o aspecto físico da pessoa que carrega o bebê no colo. Eu já participei de alguns encontros, eu participo de muitos encontros com profissionais da saúde que atendem ao parto e ao nascimento. E alguns profissionais se Uhum. ressentem, né? E consideram assim, a gente está na humanização do parto, a gente está cuidando muito da mulher e está deixando de lado o bebê. E eu sempre costumo lembrar que quando a gente cuida da mulher, na mulher que está tendo o bebê, né, e da puérpera, entre os primeiros momentos após o nascimento, a gente está cuidando de tudo que importa para o bebê, porque o ambiente de um bebê recém-nascido se resume ao corpo da sua mãe ou da pessoa que puder assumir esse cuidado e estar com ele nesse momento, né, assumindo essa função. A Doris ficou mover e voltar. Acho que de tempos em tempos a Doris vai emudecer aqui. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, pessoal. Vou retomar as perguntas aqui. Uhum. Qualquer expressão do bebê. Chupeta e mamadeira. Uhum.
Então, Maria Paula disse assim, ó, qualquer expressão que o bebê faça, recebe uma chupeta ou uma mamadeira. Sinto que isso prejudica a comunicação entre a mãe e o bebê. Eu acho que é uma questão bem interessante aqui, Maria Paula. Vamos falar um pouquinho disso, então. Vamos esperar a Doris voltar aqui para que ela possa responder comigo essa pergunta, né? Vamos ver também qual é a percepção dela com relação a isso. Doris, enquanto tu estava ausente aqui, voltando, eu li uma pergunta da Maria Paula. Maria Paula escreveu que ela acha que muitas vezes, em qualquer manifestação do bebê, se oferece a mamadeira ou a chupeta. E que, do ponto de vista dela, isso atrapalha a comunicação do bebê com a sua mãe, a comunicação do bebê com o ambiente. O que tu acha sobre a chupeta e a mamadeira aí? Sim, é que assim, ó, o bebê e a mãe, né, o bebê e o seu ambiente, eles estão se descobrindo, né? Muitas vezes os pais vão cometer esse equívoco de quando o bebê está chorando, por exemplo, né, porque a fralda está molhada, vai se dar a mamadeira. Então, eu acho que é muito importante, porque assim, ó, a criança ela vai rejeitar de início. Se ela não quer mamadeira, ela vai rejeitar. Então, a gente precisa prestar atenção no bebê, né? Porque se a gente comete o erro de acreditar que aquele choro seja para dar mamadeira ou dar o seio, enfim, e ele não quer, ele vai sinalizar. Então, é importante isso e cada vez a gente poder ampliar que esse choro, na verdade, pode comunicar várias coisas para nós, né? Então, diga. Não, eu concordo, eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que qualquer, assim, ó, é muito importante a gente conversar sobre isso, porque é delicado, é singular e é complexa essa relação, né? Porque, assim, Sim. o bebê, a gente precisa, o que o bebê precisa? Ele precisa desenvolver aí a confiança básica, né? Esse sentimento de segurança. E para isso, ele precisa de um ambiente que seja predominantemente monótono e previsível, né? A previsibilidade é um aspecto muito importante da comunicação inicial com o bebê. Ele precisa, de certa forma, ir ali com o tempo, antecipando que quando ele chorar, vai chegar alguém ali para atendê-lo de alguma maneira. Isso é a previsibilidade. Não tem como o bebê começar a se comunicar com o ambiente se esse ambiente não for nada previsível, porque ele não sabe como e quando comunicar. Então, tem que Exato. ser monótono, tem que ser previsível. A gente tem que ter um certo cuidado, né? Não é um ambiente super estimulante, é um ambiente que diverge muito. Ele tem que ter uma certa monotonia. Ao mesmo tempo, se pais e mães procuram solucionar a demanda do bebê sempre apresentando o mesmo recurso, essa leitura, essa tradução sobre o que o bebê está manifestando não está acontecendo. Então, se toda vez eu coloco a chupeta, quer dizer, está faltando aí uma sensibilidade para traduzir o que será dessa vez, né? E isso E com demanda o muito esforço. tempo, exatamente, Cris, eu só queria complementar o que você está falando, que com o tempo a criança vai fazer a leitura errada, né? Vamos pegar assim uma situação que a criança chore em função de estar com dor de barriga, digamos, né? E seja colocada a chupeta, né? Toda hora, todo instante. Essa criança, com o tempo, né? Com o crescimento, ela não vai conseguir traduzir as suas sensações, tá? Ela vai ficar confusa, ela vai ter uma dor de barriga, mas a sensação é de que isso não tem uma solução assim adequada, né? Então a criança vai acabar ficando confusa, né? Com essas leituras que não foram muito sensíveis no início. Então é bem importante, assim, é muito delicado e é bem assim, ó, o quanto que é importante, né, a quem exerce essa função da mãe, né, que possa estar muito atento para o seu bebê, né? Eu fiquei pensando também nisso, né, Doris? Se por um lado a gente tem que estar muito ali entregue a essa função, principalmente nos primeiros meses, para ir traduzindo as manifestações do bebê e apresentar para ele também diferentes recursos para solucionar aquele desconforto que ele está sentindo. Por outro lado, a gente sabe que a sucção tem função não só nutritiva para o bebê, né? Às vezes, esse bebê está sempre no peito, está sempre no peito. Sim, mas é porque a sucção para o bebê tem função de alimentação, nutrição, mas tem função de apaziguar o medo, de Calmante, dissipar a né? angústia, de acalmar. Uhum. E até mesmo o bebê que está com algum desconforto físico,
né, no seu abdômen, e ele não consegue localizar muito bem, o bebê não sabe nem exatamente o que ele está sentindo, mas tem um desconforto, muitas vezes a sucção sim resolve. A ponto de que nós temos uma pesquisa bem recente, desenvolvida no Canadá, que mostra que o bebê, se ele receber a vacina, uma vacina, tem bebê com 1 mês, com 2 meses, tem que ser vacinado, aquele calendário obrigatório, a gente coloca ele no peito, enquanto ele está sendo vacinado, ele sente menos dor. Então, tem 2 aspectos aí que reduzem a dor do bebê. É o movimento de sucção que ele faz ao peito e também o fato de ele ingerir um líquido que é adocicado, né? O leite materno tem glicose. Porque fizeram essa mesma pesquisa com bebês que não eram amamentados e colocavam numa seringa um pouquinho de glicose. Ele também manifestava menos dor enquanto vacinado, né? Ou vacinação ou realização de pequenos procedimentos, né? Vai fazer extração de sangue do bebê. Enfim, esses pequenos procedimentos a gente já sabe que a sucção ou a ingesta também de glicose, de leite, alguma coisinha doce, reduz a sensação de dor do bebê. Então, assim, olha a delicadeza disso, né? Mas a Maria Paula falou uma coisa importante aqui sobre a chupeta. Ela disse: o meu filho não chupou chupeta. Enfim, é um dilema, né? Assim, sobre eu ofereço, porque a chupeta e a mamadeira são invenções humanas, né? A gente até acha estranho, né? Assim, cuidado que o teu bebê vai fazer o teu peito de chupeta. Não, peraí, o peito sempre existiu. A chupeta passou a existir faz pouco tempo. Então ele pode fazer a chupeta de peito, mas não o peito de chupeta. Né? O peito é mais velho nessa história toda aí. Então, na verdade, quando o bebê chupa a chupeta, ele tá fazendo a chupeta de peito, porque ele nasceu para chupar peito, o peito materno. Então, claro, é um dilema familiar. E eu acho que nós como psicólogas, Doris, vamos ver se tu concorda comigo, mas a gente não tem uma resposta definitiva sobre, assim, oferece ou não oferece. Eu entendo que, por exemplo, odontólogos, nutricionistas tenham uma resposta mais direta a respeito disso, né? Odontólogos se preocupam com a questão motora, oral, deglutição, dente. A nutricionista, né, tem preocupação com relação à nutrição. Mas nós, assim, bom, do ponto de vista emocional, qual é o valor da chupeta, né? E tem toda uma outra questão, Cris, que eu acho que é importante, porque tem muitas mães que não ficam com seus bebês, né? Quando eles têm 1 mês, 2, elas já vão trabalhar. Então fica praticamente impossível dar o peito, né? Então precisa haver algum substituto, né? Então cada família vai ter que avaliar o que vai ser melhor para o seu bebê, né? Que nem assim, a gente não tem a resposta para isso. Então vai ser tudo depender desse ambiente, como é que as coisas vão se dar. E eu estava pensando aqui, enquanto tu falava, que tu buscou aquele exemplo de quando a gente corre, né, com necessidade, tomar água, e da questão dos pais nesses primeiros meses, sempre da chupeta, sempre da mamadeira, né, e a relação, né, trazendo um pouquinho a questão da glicose, o quanto que acalma, o quanto que muitas vezes a gente acaba levando isso para a nossa vida adulta e uma barra de chocolate vai nos acalmar, né? Um doce vai no mais tranquilo. Nesse período de pandemia, né? Eu escuto muitas pessoas dizer o quanto que está comendo mais, o quanto que sente a necessidade de comer, mas na verdade isso, o comer, né? Ele acaba gerando isso, né? Uma sensação de prazer. Então as pessoas ficam também com essa situação aí para a gente poder pensar. Que é o que pode ser uma fixação, né? Quer dizer, eu passo ao longo da vida a buscar esse mesmo recurso para resolver os desafios que vão surgindo, né? Exatamente. E daí eu penso assim, Doris, que tudo bem, a gente tem pequenos subterfúgios que eventualmente a gente lança a mão, né? Isso. Mas assim, o problema é quando esses subterfúgios, assim, que são, né, vou comer isso aqui, vou fazer aquilo, que não resolve o problema, na verdade, né? Sim. Ele dá uma, e quando dá tem apenas uma opção, né? É momentânea, é passageira, é temporária, mas que a gente possa ir no devido tempo dar conta daquilo que origina mesmo aquele nosso desafio, aquele nosso problema, né? Então, acho que não tem problema nenhum que a gente, eventualmente, lance mão de subterfúgios, né?
que são Sim, que advém dessas fixações do cuidado aí que a gente recebeu ao longo da infância, mas que a gente possa também, assim, a tempo, quando possível, se debruçar sobre essas questões e identificar o que realmente está no cerne, ali, na origem do nosso incômodo, né, Doris? É. exatamente. Aqui perguntaram assim, essa pesquisa do projeto Seja Doce com os Bebês. Exatamente, Thaís. Seja Doce com os Bebês é o projeto que mostra, né, que a sucção e a ingesta de leite reduz a sensação de dor em bebês, né, para pequenos procedimentos. É essa. Aqui a Crisane perguntou qual argumento utilizar para justificar o bebê ir para o seu quarto desde o nascimento. Percebemos os ganhos secundários dos pais em manter os filhos em seus quartos, mas para os bebês há malefícios. Eu não entendi se o malefício para o bebê é de estar no seu quarto separado ou estar no quarto dos pais. Mas essa é bem controversa essa questão, né, Doris? Sobre onde vai dormir, Isso. onde dorme o bebê. Tem que fazer uma live só sobre isso. Esses dias tu conversou com uma colega nossa, não vou me lembrar do nome dela agora, que falava sobre os casais, né? Isso, exatamente. E trouxe essa questão, né, da relação essa, né, leva ou não leva os bebês para o quarto, né? Então, é bem assim, ó, tudo vai depender da situação, né? É claro que tem a questão, assim, ó, dos pediatras dizerem se coloca na mesma cama, né? A preocupação que isso tem, e realmente a gente precisa ficar atento quanto a isso, né? Mas é bem assim, ideal, bom, cada família vai poder entender o que é melhor para si, mas com alguns cuidados, né? Eu acho que aquela live que tu fez com a nossa colega sobre a questão do casal, então é isso que a gente tem que se perguntar. Quando que esse bebê está entrando no meio dessa relação? Uhum. Ó, de novo caiu. É. Mas a Doris estava. Ó, voltou, Doris. Quando que o bebê tá entrando? A Doris. Mas a Doris estava falando disso, né? Respondendo a pergunta. Quando. Quer dizer, a serviço de que está essa condição de colocar o bebê para dormir junto com o casal? Acho que essa é uma reflexão importante, né? De cada família e de cada profissional também conduzir o casal a refletir sobre isso. Mas por qual razão que meu bebê tá na cama aqui com a gente, ou tá no quarto com a gente, né? Doris, eu segui falando aqui sobre o bebê na cama, mas assim, essa reflexão, né, Doris, sobre, Sim, tá, mas por quais motivos? Acho que cada família tem que primeiro compreender qual é a cultura familiar, né? O que significa para nossa família as crianças dormirem no quarto temporariamente ou por quanto tempo? Eu acho que também tem isso, né? Discutir por quanto tempo essa situação vai se manter, por quais razões que ela se sustenta, né? Quais são os nossos interesses e preocupações ao trazer o bebê para o quarto? Eu acho que essas são considerações importantes. A Doris travou de novo. Travou? Volta daqui a pouquinho. Né, gente? Mas na outra live que eu fiz com uma colega também coautora do livro, nós discutíamos isso, assim, né? Porque ela trabalha muito com casais e ela sempre contraindica a cama compartilhada, né? Contraindica que o bebê fique no quarto dos pais e que também fique na cama com os pais. E daí eu contei essa história, que a Doris ouviu também. Eu contei essa história de que meu primeiro filho, eu levava sempre pro bercinho dele, né, Doris? Eu ficava naquela. E isso me levou a uhum. uma exaustão. Era o meu primeiro puerpério, o nascimento do meu primeiro filho. E meus três meninos mamam muito no peito, né? Tem essa característica. Eu acho que tem isso também, que a gente não falou aqui, Doris. Mas o bebê, ele nasce com um temperamento, né? Então, assim, a construção Isso, construção desse ambiente e da parentalidade é uma via de mão dupla. Porque há algo do sim, casal parental aí que contribui, mas há muito do bebê que contribui também para isso, né? É via de mão dupla. exatamente, né? E é bem assim, cada criança é única, cada personalidade vai sendo construída, né? Tem crianças que têm a personalidade mais forte, o temperamento mais forte, né? Então a gente precisa, porque provavelmente isso, né? Que os filhos, por mais que tenham pais e mães os mesmos, né? Um filho é diferente do outro.
né? Um é mais quieto, o outro é mais arteiro, enfim, né? Umas vão querer mamar mais tempo, outras estão tudo bem. Então, assim, é sempre um filho é uma descoberta, né? E é justamente isso, o que a gente precisa saber é que por que que essa criança está no quarto, Uhum. né? Se ela está no quarto ali para separar esse casal ou está no quarto por outros, né? Então é Uhum. só até Uhum. mesmo para que as pessoas não fiquem preocupadas, vou retirar meu filho do quarto, né? Não é por aí. A gente tem que a princípio entender por que que é que ele está no quarto, É, né? é. E às vezes, bom, vai Porque precisar ficar no quarto. o que eu penso, Doris, é que a exaustão materna, ela pode ser tão prejudicial para o relacionamento conjugal quanto a presença do bebê no quarto, né? Entende? Assim, a gente assim, Sim, não, esse bebê tem que sair do quarto porque esse casal tem que resgatar esse vínculo, blá, 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 blá. Ok. Aí passa a noite inteira caminhando para atender essa criança. E daí? E essa exaustão do casal? E os conflitos que podem surgir porque agora vai você, porque eu não aguento mais, porque eu tô cansado, porque amanhã... E daí? Será que tirar o bebê do quarto é uma garantia de conjugalidade bacana, saudável, de um relacionamento bom? Não é garantia. Então, nós não temos garantia. não é garantia. Nós não temos garantia. Então, assim, eu contei esse exemplo na outra live, né? De que meu primeiro filho, nós optamos por não deixar no quarto, né? E daí ele ficou ali 15, 20 dias no quarto, depois a gente levou pro berço. Eu caminhava a noite inteira, eu fiquei uma exaustão, mas assim, bom, era aquele parâmetro da nossa família. Um único filho, casal se adaptando, então tudo. Quando nasceu o segundo filho, eu e meu marido, nós nos olhamos assim, bem de frente um pro outro, e nós não vamos passar por isso novamente, certo? Certo, nós acordamos isso entre nós. Então a gente deixava o bebê no início da noite no quarto dele, o João, né, o segundo filho, mas quando ele acordava para mamar, a primeira acordada que era ali pela meia-noite, 11h30, meia-noite, eu pegava e trazia para o quarto e eu não ia levar ele todas as vezes de volta. Isso para nossa, né, para nossa família, para o modo como a gente se articulou ali como casal e como família, foi o que funcionou melhor. Então, no terceiro filho, de novo, a gente, né, fazia uma cama semi-compartilhada, que é assim, o início da noite eles ficavam no bercinho, mas lá pelas tantas eu levava para né, e não ficava indo e vindo. Aqui no Rio Grande do Sul tem um inverno rigoroso também, então acordar várias vezes durante a noite, sair, né? A gente se gela. Então tem muitos aspectos aí, muita coisa em jogo, né? Tem o temperamento da criança, o quanto a Exatamente. criança exige, demanda de cuidado. Tem uma decisão do casal, da família, tem as questões do lugar onde a gente mora, de como a nossa casa né? Tá organizada, não é? Muita coisa em jogo. Exatamente. Por isso que assim, ó, para tu tomar uma decisão, tu tem que algo tem que ser pensado, né? E não é através, por exemplo, assim, nós conversando aqui, não pode o filho no quarto. Não, não é assim, né? Cada um sabe da sua vida. Mas bem isso, tem que ter presente assim, ó, por que essa criança está no quarto? Por que esse bebê foi pro quarto, né? E aí, se isso tá bem consigo, tá bem com o casal, que nem o exemplo que tu trouxeste, né? Ok, né? Quem são os outros para dizer tira essa criança do quarto, Exato. né? Mas é isso, é ter essa consciência, né? Por que que está ou não está. É. E diante de algum dilema, alguma dúvida importante, buscar ajuda, né, Doris? Nós temos tantos bons profissionais trabalhando, Isso. mesmo agora em época de pandemia, muitos profissionais que são muito competentes trabalhando no formato online e ali disponíveis para ajudar as famílias, os casais, encontrarem esse lugar que é um lugar que seja bom para essa família. E que daí a gente consiga, assim, porque voltando à questão do ambiente para o bebê, poxa vida, mais importante do que qualquer outro aspecto nesse momento de isolamento também é o clima afetivo familiar, né? Qual é esse clima emocional? Sim. Como é que os pais estão? Né? Porque às vezes uma devoção muito intensa ao cuidado do bebê pode fazer com que pais e mães sintam que as suas demandas pessoais não estão sendo atendidas. E isso também é ruim, né? Eu também não vou estar bem ali Uhum. se eu não estou sentindo assim que eu estou bem, que as minhas. Então, assim, eu sempre digo, né? A gente pode fazer uma analogia com o avião. Quando despressurizar a cabine, coloque primeiro a máscara em você, depois a máscara na sua criança. Uhum. Isso. Então, assim, Uhum. qual é o ambiente que o bebê precisa hoje aqui, em tempos de isolamento?
O bebê precisa de uma mãe, de um pai, ou de dois pais, de duas mães, ou de vô e vó quem tá ali, mas que estejam bem, né, Doris? É isso aí. Aham. É bem isso, né? E agora, assim, eu estava pensando até com relação ao que, o que a gente falou, né, no início, né, o quanto que é importante tu estar super atento, né, com esse teu, com o bebê, mas é isso, à medida que essa criança vai crescendo, né, a gente precisa ter também, trabalhar o distanciamento com essa criança. Não o afastamento, né, não é nesse sentido, mas que ela possa se tornar independente. Então, só lembrando, nós não vamos ficar eternamente grudados nos nossos filhos, né? Essa preocupação que a gente traz é muito bem nesse início. E aos pouquinhos a gente vai, né, se acostumando. Às vezes a gente precisa da intervenção do pai que está olhando mais de fora, né, para poder dizer para essa mãe, olha, não precisa mais tanto assim, né? Por isso, assim, o pai é muito importante nessa relação, que de início, né, é muito ali, mãe e bebê, chega a ser uma unidade, como o próprio Winnicott traz, né? Mãe e bebê formam uma unidade. E isso muitas vezes fica no redor, né? Mas é bem isso, para poder auxiliar essa mãe, né? Essa mãe está tão envolvida com esse bebê que tem coisas que ela não consegue enxergar. E essa é a função paterna, poder enxergar algumas coisas nessa dupla em que vai ajudar essa mãe a poder, aos pouquinhos, e se libertando dessa simbiose, né? Para poder ir se afastando. E que isso é saudável. Né? Porque também a manutenção de um cuidado muito intenso com o bebê, à medida em que ele cresce, se a gente se mantém igual aí esse cuidado se torna também intrusivo. Ele também é um obstáculo ao desenvolvimento do bebê, né, Doris? Exatamente. Por isso, o Winnicott sempre traz um ambiente suficientemente bom, né? Uma mãe suficientemente boa. Nem mais e nem de menos. O suficiente, né? Então, essa mãe vai ter falhas, é uma mãe real, né? Não é uma mãe de conto de fadas, né? Que existe, que trabalha, que tem seus compromissos, que vai falhar, né? Como qualquer outra pessoa, né? E isso é natural, né? E isso é possível, né, de acontecer e não se sentir culpada em função disso. Lembrar que o bebê aprecia a mãe inteira, né? A sua humanidade, que inclui as suas falhas também, né? O bebê não quer ser cuidado por uma máquina que não falha, que reproduz sempre igual. Ele quer ser cuidado por uma pessoa e é isso que humaniza o bebê também, né? E uma pessoa que justamente isso, que possa reconhecer as suas falhas, né? Tudo bem. Doris, 2 minutos para terminar nosso encontro aqui, viu? Passou 1 hora já, muito rápido. Eu Meu adorei Deus. conversar contigo. Muito, muito, muito bom. Também adorei, Cris. A gente percebe que tem uma grande afinidade aí no modo de pensar o bebê, esse ambiente, essa família. Foi muito bom, muito bom. Exatamente. De novo, quero agradecer a ti, né, pelo convite. Assim, amei estar conversando contigo. A impressão que tem que a gente em outros momentos, né? Exatamente. Agradecer as pessoas que estão nos assistindo, né? Muito legal, muito bom poder participar dessa forma. Fantástico. Adorei. Vamos combinar mais vezes, porque foi muito bom mesmo. Gostei bastante. Muito obrigada, turma, por quem nos acompanhou aí. Eu vi que tem gente que disse que ia acompanhar a live, está conosco. Foi muito bom essa troca. Alguma pergunta que tenha ficado que a gente não tenha conseguido responder, mandem inbox que a gente responde, né, Doris? Mandem para nós, que a gente faz questão de seguir conversando com vocês. E eu vou sim tentar deixar gravada essa live. Vou tentar também gravar depois no YouTube. Se eu conseguir, eu aviso vocês, tá bom? Isso. Valeu, turma. Boa tarde para todos.